Boa noite, pessoal. Boa noite. Estão Boa noite, professor. me Boa ouvindo, noite, né? professor. Então, antes de a gente começar a aula, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida para tirar com relação aos assuntos que foram vistos anteriormente? Não sobre tudo, claro, né? Sobre o que a gente viu, pelo menos na aula passada ou retrasada, né? Alguma questão? Nada? Bom, se tem nada, então vamos começar, certo? Então, nas aulas anteriores, anteriormente em matemática básica, nós vimos já números naturais e um monte de coisas aqui, né? E nesse monte de coisas a gente aprendeu que esse axioma 3 aqui é o princípio de indução, né? E nós vimos como é que a gente faz demonstrações por indução, certo? Na outra aula a gente viu relações de equivalência. Na verdade não foi só relação de equivalência que a gente viu, mas nós vimos também o que é uma relação de ordem, né? Certo? E uma série de coisinhas aqui a respeito disso, né? De relação de equivalência, de relação de ordem. O que é uma relação também, nós já vimos isso, né? Então a gente vai usar essas coisas hoje para a gente poder falar sobre os números inteiros e os racionais. É muito provável que não dê tempo de falar dos números reais. Tá certo? Então vamos lá. Números inteiros. A primeira coisa que a gente faz é o seguinte, é considerar um conjunto, que nesse caso aqui vai ser o n cartesiano n, certo? E aí neste conjunto a gente vai dizer que dois elementos estão relacionados se ocorrer esta igualdade aqui, ó, certo? Então a gente vai dizer ó, que o par ordenado AB está relacionado com o par ordenado CD se e somente se AD é igual a B mais C. A mais D é igual a B mais C. Certo? Aí um exemplo. O par ordenado 1, 2 e o par ordenado, sei lá, 5, 4. Tá, 4, 5. Esses dois pares, eles estão relacionados porque quando eu faço a soma desse carinha aqui com esse, que seria o nosso AD, né? Esta soma está dando 5 mais 1, que é 6, certo? E quando eu faço a soma desse aqui com esse, que seria o nosso B mais C, esta soma está dando 4 mais 2, que também é 6, tá certo? Então, como a soma desses dois e a soma desses dois, estas somas são iguais, então esses dois pares ordenados estão relacionados. Compreendido? Compreenderam qual é a relação aí, né? Tá certo? E uma outra coisa que eu tenho que observar é o seguinte, quando eu falo dessa relação aqui, ó, esses pares ordenados, eles são pares ordenados que estão aonde? Em n cartesiano n, beleza? Então isso quer dizer que se esse cara pertence a n cartesiano n, então A e B pertencem a n, né? E o C e D também. Então todos esses carinhas aqui pertencem aos naturais. Quando a gente faz esta soma aqui e esta soma aqui, eu estou fazendo a soma de números naturais. Beleza?
Porque nessa construção que a gente está fazendo para os números inteiros e que a gente vai fazer para os números naturais, primeiro a gente se baseia nos números para os números inteiros e os racionais, a gente se baseia nos números naturais para fazer isso, certo? A gente se baseia nos naturais para construir os inteiros e depois a gente vai se basear nos inteiros para construir os racionais. E depois a gente vai se basear nos racionais para construir os números reais, tá certo? E o esquema geral dessas construções vai ser o seguinte, ó, primeiro você vai ter um conjunto, certo? Aí, definido esse conjunto, a gente pega e define uma relação de equivalência. E definindo uma relação de equivalência, aí a gente define, né, que, por exemplo, o conjunto dos números inteiros, ele vai ser o conjunto quociente de um certo conjunto que a gente vai definir por aquela relação de equivalência, certo? Beleza? Então, por exemplo, no caso dos inteiros, né? No caso dos inteiros, o esquema é esse. A gente define um conjunto, relação de equivalência, não devia ter apagado, né? Relação de equivalência. E aí, dada a relação de equivalência, a gente vai dizer que os elementos desse conjunto não, né? As classes de equivalência, de acordo com essa relação, as classes são os números inteiros, certo? E aí, definido quem são os números inteiros, aí a gente vai definir, né, a adição, depois multiplicação, e também uma relação de ordem, né, que é para que a gente possa dizer, né, quando que um número inteiro é maior ou igual a outro. Tá beleza? Tranquilo? E aí vamos lá, ó. Deixa eu voltar aqui para o livro, para esse material, né? Então, ó, nós temos aí, eu peguei o conjunto n cartesiano n, e aí nesse conjunto eu defini a relação de equivalência, a relação que foi definida desse modo aqui, certo? E a gente escreve assim, né, para dizer que eles estão relacionados. Daí o que acontece? Isso é apenas uma relação. E aí esse primeiro teorema aqui, ó, ele mostra que essa relação que foi definida, ela é uma relação de equivalência. Por que ela é uma relação de equivalência? Porque durante a demonstração ele prova que ela é uma relação reflexiva, simétrica e transitiva. Beleza? Que são as três coisas que a gente precisa ter para que uma dada relação seja chamada de relação de equivalência. Beleza? Eu não vou ficar comentando as demonstrações que tem aqui não, dessa vez, tá certo? Eu vou só apresentar os resultados, explicando mais ou menos o que aquele resultado quer dizer, tá certo? Agora eu tô reparando aqui que eu tô sem um filtro, né? Vocês devem estar ouvindo um barulho aí, o ruído do ventilador que tá aqui perto. Bom, mas agora eu acho que sumiu esse ruído, né? Bem, então, vamos lá. Então, dada aí uma relação de equivalência, aí dado um par ordenado, né, de n cartesiano n, a gente vai considerar a classe de equivalência desse elemento, definida desse modo, certo? Lembram do que é classe de equivalência da aula passada? O que é a classe de equivalência de um determinado indivíduo? É o conjunto de todos os outros que estão relacionados a ele, né? Beleza? É precisamente isso que a gente tem aqui, ó. Certo? Aí o que acontece? O conjunto quociente do n cartesiano n por essa relação, né, que é o conjunto quociente,
que é o conjunto das classes de equivalência por essa relação, é o que a gente vai chamar de conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. Tranquilo? Então, veja, o que é um número inteiro? Ele é uma classe de equivalência, certo? No conjunto n cartesiano n, por esta relação de equivalência que foi definida aqui, ó, nessa primeira definição. Tá certo? Beleza? Então, isso é um número inteiro. Agora, o que acontece? Aí a gente vai definir o que é adição, depois o que é multiplicação e depois a relação de ordem no conjunto dos inteiros. Aí vamos lá. Definição de adição. Se você pegar dois números inteiros, a gente vai somar esses dois números inteiros fazendo isso daqui, ó. A soma de dois números inteiros vai ser igual a esta classe de equivalência aqui, que é um número inteiro. Beleza? Uma pergunta natural nesse caso, pode até não ser natural para vocês essa pergunta, mas ela é uma pergunta natural, que é o seguinte, ó, cada um desses números inteiros é uma classe de equivalência que tem, por exemplo, o AB como o par ordenado AB como representante e no outro aqui o par ordenado CD como representante, certo? Aí eu defini a soma dessas duas classes de equivalência desse modo aqui. Aí uma pergunta que fica é a seguinte, ó, se eu tivesse escolhido para essa classe de equivalência um outro representante, o par ordenado A', B', por exemplo, e também se eu tivesse escolhido um outro representante para essa classe de equivalência, por exemplo, para o ordenado C', D', será que, ao fazer a soma dessas classes de equivalência usando outros representantes, eu teria uma soma diferente dessa aqui? O teorema diz que não, certo? E aí é nesse sentido que a adição de números inteiros está bem definida. Tá certo? Ou seja, você soma as classes de equivalência e o resultado desta soma, que também será uma classe de equivalência, o resultado dessa soma não depende do representante que você está usando para aquela classe de equivalência. Tá certo? Vamos fazer uns dois exemplos aqui para isso ficar um pouco mais claro. Por exemplo, ó, de acordo com a definição de soma que a gente tem aí, se eu fizer essa classe de equivalência somada com esta outra classe de equivalência, o resultado seria o quê? Aí eu vou criar um par ordenado aqui em que a primeira coordenada é igual à soma do primeiro com o primeiro e a segunda coordenada é a soma do segundo com o segundo. Certo? E aí eu vou tomar a classe de equivalência desse par ordenado, que é o quê? 7, 4. Beleza? Tranquilo? Sim ou não? Tranquilo. Pronto. Agora o que que acontece, ó? Vamos ver se vocês concordam que essa classe de equivalência ela é igual a esta classe de equivalência aqui. Como é que eu verifico se duas classes de equivalência são iguais? Basta eu ver se os representantes estão relacionados, não é isso? E aí vamos ver, ó, como é que eu sei se esse par ordenado está relacionado a esse par ordenado? Se eu somar primeiro com segundo e segundo com o primeiro e o resultado for o mesmo, certo? Então, no caso aqui eu tenho, ó, 2 mais 1, que é 3, e aqui 3 mais 0, que também é 3, certo? Então, esses dois pares ordenados, eles estão relacionados. Quando dois elementos estão relacionados, as suas classes de equivalência são iguais, beleza? Isso é um resultado da aula passada. Sim ou não?
E aí? Professor. Então, diga. Então, ó, seguindo aqui, observem agora também que o par ordenado, a classe de equivalência do par ordenado 5, 1 é a mesma coisa que a classe de equivalência do par ordenado 4, 0. Concordam? Por quê? Porque o par 5, 1 ele está relacionado ao par 4, 0. Por quê? O primeiro com o último aqui, ó. O primeiro de um com o segundo do outro, o resultado dá 5. E o segundo de um com o primeiro do outro, o resultado também dá 5. Tranquilo? Então, esses dois pares ordenados, eles estão relacionados. E se os dois pares aí estão relacionados, a classe de equivalência desses caras são iguais. Compreenderam? Compreenderam isso Então, daqui? porque o primeiro não está relacionado não, né? O primeiro, o professor deu exemplo. Sim, professor. Aqui? Não, o lado de cima, professor. O primeiro. Sim, isso aqui, ó. Onde tem 2, 3 mais 2, 5. Como assim? Não entendi. Assim, você não falou que tem que estar relacionado, não é isso? Então, no caso, o primeiro Aqui, de ó. 2 aqui, sim, está relacionado, certo? E o de cima, que é Não, o o de cima é a soma, né? O de é a cima é soma, é normal, soma. então. Tá O de certo. cima é a definição da soma. O que eu estou querendo mostrar é o seguinte, ó. Para essa classe de equivalência, eu estou usando um representante que é o 2, 3, não é? Isso. Só que, se eu usar o 0, 1, o par 0, 1 está relacionado ao par 2, 3, e, portanto, a classe de equivalência do 1, 0 é igual a essa daqui. Tranquilo? E a mesma coisa ocorre no outro. Sim, sim, entendi. Daí o que acontece? A gente pode ficar na seguinte dúvida, ó. Tá, beleza. Então, esses dois caras são iguais. Então, eu vou substituir a classe de equivalência do 2, 3 pela classe de equivalência do 0, 1. E aí eu vou fazer a mesma coisa no outro, certo? Só que quando eu aplicar a definição da soma, o resultado vai ser o quê? Primeiro com primeiro e segundo com o segundo. E depois eu tomo a classe de equivalência disso. Sim ou não? Não é assim que está definida a soma? Sim, professor. Daí o que acontece? Aqui ficaria 4, 1. Não é isso? Aí quando você olha para cá e para cá, parece que são coisas diferentes, né? Parece? Sim, parece. Só que não são. Por quê? Porque o par ordenado 7, 4 e o par ordenado 4, 1, eles estão relacionados. Por que eles estão relacionados? Porque quando eu fizer o primeiro com o segundo, o resultado é 8. E o segundo com o primeiro, o resultado também é 8. Então, os dois pares ordenados aqui, eles estão relacionados. Se eles estão relacionados, então essa classe de equivalência e essa são iguais. Beleza? Resumindo, o que esse teorema está nos dizendo aqui, A classe de quê, professor? a classe de equivalência do. Essas duas classes de equivalência aqui, né? Elas são iguais. Porque os representantes dessas classes estão relacionados. Certo? Então, o que esse teorema está nos mostrando é que, mesmo que eu use outros representantes para as classes de equivalência aí, o resultado da soma não vai ser alterado. Tá certo? Bom, seguindo. O próximo teorema nos diz que a adição, do jeito que foi definida, ela é comutativa, ela é associativa e ela tem um elemento neutro, que é a classe de equivalência do 0, 0. Beleza? Ser comutativa é aquela, né, que a ordem da soma, né,
não vai alterar o resultado da soma. E a associatividade é quando você vai somar 3 caras, e que aí você poderia fazer a soma desses 2 primeiros e depois somar com esse, ou somar primeiro esses 2 e depois somar com esse. O resultado não muda, tá certo? E o elemento neutro vai ser aquele número inteiro que, quando somado a qualquer outro, o resultado vai dar o outro número inteiro, certo? Igual como a gente já tinha no conjunto dos números naturais. Tá certo? Inclusive, ó, se eu pegar um número inteiro qualquer e somar ele com esse cara, olha o resultado que dá. Tá vendo que somar esse cara a um número inteiro qualquer, o resultado vai continuar sendo esse número inteiro? Então, a classe do 00 é o número inteiro que é o elemento neutro da adição. Tá certo? E aí seguem mais resultados. Ó. O cancelamento da adição, o que é que diz o cancelamento da adição? É que se eu tiver um mesmo termo somado dos dois lados de uma equação, eu posso cancelar esses termos e ficar com a igualdade entre o que sobra. Beleza? Lembram da lei do cancelamento lá nos números naturais? Aqui nos inteiros ela vale também. A demonstração está aqui embaixo, eu não vou comentar. Nessa aula eu não vou comentar essas demonstrações não, certo? Só vou expor esses resultados discutindo o que é que cada um deles significa. Vamos lá, o que mais? Ó? Outra propriedade aqui. Diz o seguinte, ó, que é a propriedade do elemento oposto. O que é esse elemento oposto? Ele está dizendo aqui, dado um número inteiro, existe um número inteiro que, quando somado ao número inteiro anterior, o resultado vai dar 0. Tá certo? Notem que isso é uma coisa que já não é verdade no conjunto dos números naturais, né? Nos números naturais, por exemplo, não existe nenhum número natural cuja soma com o número 2, por exemplo, dê resultado 0. Sim ou não? Sim ou não? Sim, professor. Sim, professor. Então, agora, no caso dos números inteiros, isso já é verdade. Para qualquer número inteiro que você escolher, existirá um outro número inteiro que, quando você faz a soma, o resultado dá 0. Esse número inteiro é aquele que a gente vai chamar de menos alguma coisa. Por exemplo, se o número inteiro é x, o número inteiro que, somado com x, dá resultado 0, vai ser aquele que a gente vai chamar de menos x. Beleza? Tem como repetir, professor? Só o teorema. Então, o teorema está dizendo que, para qualquer número inteiro, sempre existirá um outro número inteiro cujo resultado da soma com o anterior ali, né? O resultado vai dar 0. Tranquilo? Tá, entendi. Beleza. Pronto. Valeu, Aí, por que que existe esse elemento? Ele existe e, inclusive, a gente pode dizer quem é esse número. É a classe de equivalência do par ordenado BA. Um exemplo aqui, ó. Exemplo aqui. Digamos que você tem um número inteiro dado pela classe de equivalência do par ordenado 2, 1, certo? Qual deve ser o par ordenado, a classe de equivalência de que par ordenado que eu tenho que botar aqui, de modo que o resultado seja igual à classe de equivalência do 0, 0. Aí o teorema está dizendo, ó, coloque aqui o par ordenado 1, 2. Se aqui é 2, 1, aqui você bota 1, 2. Daí o que acontece? Ó, se a gente aplicar a definição de soma, eu vou ter aqui 2 mais 1, vírgula 1 mais 2, né? E aí eu vou tomar a classe de equivalência disso. Isso aqui vai nos dar o quê? Vai dar a classe de equivalência do par ordenado 3, 3. Sim ou não? Sim, professor. Só que aí você pensa, peraí, professor, mas você disse que era para dar a classe de equivalência do 0, 0. Né? Mas aí eu digo, essas duas classes elas são iguais. Por que que elas são iguais? Porque o par ordenado 3, 3 e o par ordenado 0, 0, eles estão relacionados.
Olha só, 3 mais 0 vai dar 3, e 3 mais 0 também dá 3. Então, esses dois pares ordenados estão relacionados e, portanto, as suas classes de equivalência são iguais. Beleza? Então, para esse número inteiro aqui, existe um outro que, quando eu faço a soma, o resultado é 0. Sim ou não? Compreenderam agora aí o que o resultado está dizendo, né? E esse elemento que existe é o que a gente chama de elemento oposto. Oposto aditivo, ou simétrico, certo? Ou inverso aditivo, tanto faz. Beleza? A próxima definição aqui diz justamente isso. Está aqui, ó. Dado o número inteiro alfa, aquele único número inteiro dado pelo teorema anterior, tal que a soma vai dar 0, a gente vai chamar ele de simétrico de alfa, ou oposto de alfa, ou inverso de alfa, inverso aditivo de alfa. Beleza? E aí, nesse caso ainda, esse oposto de alfa a gente vai denotar por menos alfa. A gente vai botar esse tracinho aqui, indicando menos alfa. Então, ó, dado, por exemplo, o número 3, qual é o número inteiro cuja soma com 3 vai dar resultado 0? Vai ser o menos 3, né? Sim. Isso, professor. Então, esse sinalzinho que a gente coloca antes do 3 é para indicar que esse número inteiro ele é o único número inteiro que, quando somado ao 3, o resultado vai dar 0. Beleza? É uma notação só isso aqui, ó. Isso denota o quê? Repetindo, ele é o número inteiro que, quando somado ao 3, o resultado vai dar 0. Beleza? Seguindo. Sim, professor. Agora que a gente já sabe o que é o menos alguma coisa, né? O menos alfa ou menos beta, a gente define a subtração de dois números inteiros. Como é que a gente define a subtração de dois números inteiros? A subtração, né? Alfa menos beta nada mais é do que alfa somado com o simétrico do beta. É assim que a gente define a subtração. Beleza? Agora seguem aqui algumas propriedades, ó, como por exemplo, o simétrico do simétrico de um número inteiro é o próprio número inteiro. Ou, se você preferir, menos com menos ficaria aqui mais. Tá certo? A subtração tem essa propriedade aqui, ó. Vale isso daqui também. Se eu fizer alfa menos menos beta, é como se eu fizesse um jogo de sinal aqui, né? Menos com menos dá mais, ó. Beleza? Nessa quarta propriedade aqui, é como se eu pudesse colocar o sinal de menos em evidência, ó. Se eu tenho menos aqui e menos aqui, eu posso colocar o sinal de menos em evidência e colocar a soma de alfa e beta. Tá certo? E tem essa quinta propriedade aqui. Tranquilo? A demonstração de cada uma dessas propriedades está feita aqui, ó. E eu vou pular, porque não precisa fazer, de fato. Então, dando prosseguimento aí à construção dos inteiros, o que a gente tem mais? Eu tenho aqui o que é multiplicar dois números inteiros agora. Tá certo? Então, ó, dados dois números inteiros, eu vou multiplicar, eu vou definir a multiplicação desses dois números inteiros desse modo aqui, ó. Certo? E aí vamos fazer um exemplozinho aqui só para a gente entender como que é essa multiplicação. Então, pegue, por exemplo, o par ordenado 5, 2 e tome a classe de equivalência dele. Pegue também agora o par ordenado 3
botar assim, 7, 3, e tome a classe de equivalência disso. E aí, como é que a multiplicação está definida? Ó? A multiplicação ele definiu da seguinte forma. A multiplicação da classe do AB vezes a classe do CD vai ser igual ao quê? A primeira coordenada aqui do par ordenado vai ser primeiro vezes o primeiro mais segundo vezes o segundo, certo? Então, aqui vai ter AC mais BD, beleza? E na segunda coordenada vai ser primeiro com segundo e segundo com primeiro. Então, vai aparecer aqui o AD mais o BC, tá certo? É assim que a gente define a multiplicação de dois números inteiros. Então, quando eu aplicar essa definição nesse cara aqui, ó, o que a gente vai ter? Deixa eu trazer ele mais para cá. O que a gente vai ter? Primeira coordenada vai ser quem? Primeiro com primeiro, segundo com segundo. Então, vou ter aqui 5 vezes 7 mais 2 vezes 3. Beleza? Agora eu vou fazer primeiro com segundo e segundo com primeiro, para a segunda coordenada, que vai ser o quê? 5 vezes 3 mais 2 vezes 7. E aí eu vou tomar a classe de equivalência desse par ordenado. E aí o que é que isso vai nos dar? 7 vezes 5, 35. 35 mais 6, 41, né? Certo? E aqui eu tenho 15 mais 14. 15 mais 14, 29, né? Tranquilo? Sim ou não? Sim. Pronto. E, inclusive, essa classe de equivalência aqui, ó, eu posso usar um outro representante para essa classe. Eu posso dizer que essa classe é igual à classe de equivalência do 12, 0. A classe, né? Por quê, ó? Se eu fizer 41 mais 0, o resultado é o quê? 41. 29 mais 12 é o quê? 41 também. Então, o par ordenado 41, 29 e o par ordenado 12, 0, eles estão relacionados. Se eles estão relacionados, a classe de equivalência desses caras são iguais. Então, essa igualdade aqui é verdadeira. Beleza? Professor, poderia repetir essa soma, só que escrevendo agora, que eu demorei um pouco para entender. Qual soma? Aqui só acabou de fazer, Sim. provando que 41,29 é equivalente a 12. Esse cara não é igual. Esse cara mais esse. 41 mais 0. É igual a 29 mais 12, né? 29 mais 12 é 41, 41 mais 0 também é 41. E aí, pela definição da relação de equivalência, esses dois pares ordenados estão relacionados e, portanto, suas classes de equivalência são iguais. Tá certo? Existe algum par ordenado que esteja nessa equivalência cujo primeiro elemento seja 0? Tem como a gente verificar isso? Nesse aqui, Existe algum par ordenado nessa equivalência que a gente tá vendo agora. em que a primeira coordenada seja 0, né? Isso. Não, nesse caso não vai ter, não. Pronto. Mas vai sempre ter. vai ter zero, professor. Tipo, se não for na primeira, mas sempre vai ter zero na segunda, quando a gente for provar. Não necessariamente. A gente vai ver daqui a pouco que todo número inteiro pode ser escrito ou assim ou assim. Todo número inteiro. Ele vai ter esse formato com 0 na segunda coordenada ou esse formato com 0 na primeira. Isso aí é verdade. Tá certo? Certo.
Uma outra coisa que vocês podem fazer para verificar se um par ordenado, se dois pares ordenados são iguais, é verificar o seguinte, ó. Se você fizer esse cara menos esse, tem que ser igual a esse daqui menos esse. Certo? Olha a relação de equivalência como está definida aqui. Cadê? Olha só. Se eu fizer A menos B e C menos D, o resultado é o mesmo, né? Ou seja, se eu fizer essa coordenada menos essa, tem que ser igual a essa coordenada menos essa, para que os pares estejam relacionados. Só que por que a gente não escreve desse modo? Porque no conjunto dos números naturais não existe subtração. Tá certo? Por isso que a gente deixa escrito assim. Porque essa soma que aparece aqui e essa que aparece aqui é a soma de números naturais. Ok? Nos naturais não existe subtração. Compreendido? Compreendido, agora eu entendi. Então, por exemplo, ó, esse carinha aqui, ó, quando eu faço o 5 menos o 2, o resultado é 3, não é? Então, eu posso dizer que, com certeza, a classe de equivalência do par ordenado 5, 2 é a mesma classe de equivalência determinada pelo par ordenado 3, 0. Certo? Porque o par ordenado 3, 0 ele vai estar relacionado ao par ordenado 5, 2 e as classes de equivalência, portanto, vão ser iguais, certo? Sim ou não? E nesse caso aqui, uma coisa parecida, ó. 7 menos 3 vai dar 4, então essa classe de equivalência aí é a mesma que 4, 0. Entendido? O professor poderia ser tipo 5-1? Essa daqui? Sim. Sim. Poderia ser. Porque 5 menos 1 também é 4. Tá. Entendi. E também assim, ó, se você for verificar pela definição da relação de equivalência, se eu faço 4 mais 1, né? Se eu faço esse mais esse, o resultado é 5, não é? E se eu faço o 5 com o 0, o resultado também é 5, né? Então Tranquilo? não necessariamente precisa haver o 0, né? Mas você sempre consegue colocar no formato de ter 0, de ter um 0 na primeira ou na segunda. Tranquilo. Beleza? Inclusive, é essa forma de representar números inteiros que que a gente vai usar para identificar números naturais como subconjunto dos inteiros, certo? Então aqui você pode pensar nisso como sendo a multiplicação de quem? Do número 3 pelo número 4. 3 vezes 4 é quanto? 3 vezes 4? 12. 12. Olha o 12 aqui, ó. Não é uma coincidência, tá certo? Então vamos prosseguir aqui. Compreenderam aí como que é a multiplicação de números inteiros, né? Beleza? E aí tem aquela mesma coisa, né? Se eu tivesse usado outro representante para a classe de equivalência e tal, o resultado do produto não vai mudar. Beleza? Sim ou não? Esse teorema está dizendo precisamente isso. Tá certo? E aí eu não vou provar não. A demonstração está aqui, ó. Um bocado de continha. E aí vamos para o próximo resultado. O conjunto dos números inteiros, com a multiplicação ela é também comutativa, ela também é associativa e ela também tem elemento neutro, é o neutro multiplicativo. O que é o elemento neutro multiplicativo? É aquele que quando eu multiplico um número inteiro, o resultado vai ser o próprio número inteiro, que nesse caso é o número 1, certo? É como se fosse o número 1. Não é? Qualquer número inteiro multiplicado por 1, o resultado não é o próprio número inteiro? Então, nesse caso aqui, da forma como a gente definiu, esse carinha aqui, ó, ele é o nosso número inteiro, que eu posso chamar de
1. Número 1. Se eu fizer qualquer número inteiro multiplicado por esse cara, o resultado, com certeza, é igual a esse daqui, ó. Multiplicar o número inteiro por 1 vai dar o próprio número inteiro. Beleza? É isso que está sendo dito. E nesse teorema ele diz ainda mais uma coisa. O que é que ele diz? Que se você tiver um mesmo número inteiro diferente de zero, multiplicando os dois lados de uma igualdade, você pode cancelar esse número inteiro e ficar com a igualdade entre o que resta. Beleza? É tipo a lei do cancelamento? É a lei do cancelamento, só que para multiplicação. Entendi. Tá certo? Por exemplo, ó, sei lá, 2x igual a 4 nos números inteiros. Como é que a gente resolveria essa equação? Usando a lei do cancelamento dos números inteiros. Ao invés de dividir os dois lados por 2, né? Porque a gente ainda não tem divisão aqui, né? Ah, é, verdade. Se eu quiser resolver a equação 2x igual a 4, ó, se eu quiser resolver essa equação sem dividir os dois lados por 2, que é o que vocês fariam, né? Normalmente. Transformou 4 em 2 vezes 2? Exatamente. Olha aí, matando a charada. Isso mostra que está entendendo. Porque agora o que é que você tem? Ó? Eu tenho um mesmo número inteiro multiplicando os dois lados de uma equação. Aí eu posso fazer o quê? Cancelar. Ah, entendi agora. Entendi. Ah, entendi. Beleza? Agora é claro que não é a qualquer momento que você pode fazer isso. Você pode fazer isso quando você consegue colocar um mesmo número inteiro multiplicando os dois lados. E o que sobra também são números inteiros, certo? Por exemplo, eu estou dizendo isso porque se você quiser resolver a equação 2x igual a 5, já era. Aí você não resolve, não. Não resolve usando a lei do cancelamento da multiplicação de números inteiros. No conjunto dos números racionais, a gente consegue resolver. Que no caso dos racionais, a solução da equação vai ser essa daqui. Só que isso daqui não é inteiro. Entendeu? Compreendido. Pronto. Então, essa é que é a ideia. Entendendo é o que importa. Tranquilo a lei do cancelamento da multiplicação aí? Então, aí vai ter mais coisinhas, né? A gente vai ter, por exemplo, ó, vê a demonstração, bicho. Ó, a demonstração de uma coisa, de que ela é comutativa, a demonstração de que ela é associativa, a demonstração de que esse cara é o elemento neutro, a demonstração de que ela é distributiva, certo? Professor, A essa demonstração da lei do barra em cancelamento. cima das variáveis significa que é o É a valor do módulo? Não, é a classe de equivalência do par ordenado. Entendi. Beleza? Aí tem mais resultados aqui, ó. Um resultado que é importantíssimo também. Que é o quê? Se você tiver dois números inteiros cujo produto é zero, um deles tem que ser zero. Paulo, Oi. nesses exemplos que você estava passando aí agora há pouco, você não colocou nenhum exemplo com número negativo. Ah, Muda, altera alguma coisa? Só o jogo de sinal mesmo? A gente vai falar sobre o jogo de sinal daqui a pouco. Porque você está no conjunto dos números inteiros, né? Então, os inteiros incluem os negativos, não é isso? Sim. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas Tá. só para já aproveitar então e fazer o exemplo, é o seguinte, ó. Se eu pegar aqui o par ordenado, sei lá, 2, 5, e tomar a classe de equivalência dele e multiplicar pela 5, 1, por exemplo, o resultado vai ser o quê? Aí, aplicando a definição da multiplicação, a gente vai ficar aqui com 2 vezes 5 mais 5 vezes 1
E depois eu vou ter 2 vezes 1 mais 5 vezes 5. Isso aqui eu estou aplicando a definição da multiplicação, certo? Ok. E aí o que acontece? Isso vai nos dar 10 mais 5, que é 15. E aqui eu vou ter 2 mais 25, é 27. Beleza? Aí eu vou pegar a classe de equivalência disso. Essa classe de equivalência aqui é a mesma coisa que a classe de equivalência do 0,12. Por quê? Porque se eu fizer 15 mais 12, vai dar 27, né? Que é a mesma 27. coisa de 27 mais 0. Então, os pares 27. ordenados estão relacionados, então as classes de equivalência são iguais, concorda? Perfeito. Agora note o seguinte, ó. Quem é esse carinha aqui? Esse cara aqui é como se ele fosse o nosso menos 3. Só que eu não posso usar menos 3, né? O que é que eu faço? Ó? Esse cara aqui, se eu fizer 2 menos 5, o resultado seria o menos 3, né? Aí eu vou representar esse cara dessa forma aqui, ó. É como se isso daqui fosse o nosso menos 3. Esse daqui é como se fosse o 3. E esse é como se fosse o menos 3. Então, aqui é como se eu tivesse, ó, menos 3 vezes quanto? 5 menos 1, 4, né? É como se eu estivesse fazendo menos 3 vezes 4, que está dando o quê? O menos 12. Compreendeu? Certo. Então, a gente tem esse tipo de coisinha aí. Voltando para o livro. Então, essa proposição aqui está nos mostrando uma coisa bem importante, certo? Se dois números inteiros, quando multiplicados, têm como resultado o número zero, é porque, com certeza, um deles, ou até mesmo os dois, são iguais a zero, tá certo? Próximo resultado, é quase jogo de sinal aqui, na verdade, né? Ó, menos alfa vezes beta é a mesma coisa que o menos alfa beta, que é a mesma coisa que alfa vezes menos beta. Ou seja, esse resultado aí está nos dizendo que se eu quiser fazer menos 2 vezes 3, é a mesma coisa que eu fazer 2 vezes 3 e depois colocar o sinal, ou ainda fazer 2 vezes o menos 3. Em qualquer um desses três casos, o resultado vai ser o mesmo. Compreendido? Aqui vai dar o quê? Menos 6. Quem é aqui? Menos 6. E aqui também é menos 6. Beleza? É isso o que esse teorema está mostrando no primeiro item. Tá certo? E no segundo item, né? É tipo jogo de sinal, né? Menos alfa vezes menos beta é a mesma coisa que alfa vezes beta. Ou seja, se eu fizer menos 2 vezes menos 3, isso é a mesma coisa que 2 vezes 3. Beleza? Vamos ao próximo. Aqui só está mostrando a distributividade da multiplicação em relação à subtração. Né? A gente já sabe que se aqui fosse um sinal de mais, aqui também seria um sinal de mais, né? Na distributividade. Mas se for um sinal de menos, também continua verdadeiro. Beleza? Agora a gente vem para a relação de ordem no conjunto dos números inteiros. Quando é que eu digo que um número inteiro é menor ou igual a outro? Quando essa desigualdade aqui, ó, for verdadeira. Tá certo? Beleza? Então, por exemplo, ó, me digam o seguinte. O número inteiro 3, 1 e o número inteiro sei lá, 2, 1. Esse cara é menor ou igual a esse ou é o contrário? O que é que vocês me dizem?
contrário. Ao Ao contrário. contra- 3 ao contrário, né? Porque, ó, se eu escrever assim, né? 2, 1 menor ou igual a 3, 1, né? Se eu fizer, ó, esse cara mais esse, né? Isso vai nos dar, isso vai ser, vou botar assim, né? Na verdade é esse mais esse. Ah, peraí. Isso mesmo. É esse mais esse. Ele é menor ou igual a esse mais esse, né? Certo? A soma, se a soma dos dois carinhas do meio aqui, ó, se essa soma é maior do que a soma dos que estão nos extremos, então esse número inteiro é maior ou igual a esse, tá certo? Essa é a ideia. E aí você pode pensar assim também, ó. 2 menos 1 é o quê? 1, né? Então, essa classe de equivalência é a mesma que essa. É como se aqui fosse o número 1, beleza? E aqui é o quê? É a classe do 2, 0, né? Porque 3 menos 1 é 2. Isso aqui é como se fosse o nosso número 2. Tá certo? E no caso dos inteiros, 1 é menor do que 2, né? Se é menor do que 2, é menor ou igual a 2, né? Compreenderam? Então, é assim que a gente faz a relação de ordem no conjunto dos inteiros. E aí, mais uma vez, essa relação de ordem, ela não depende de quais são os representantes das classes que eu estou usando, tá certo? Eu posso usar representantes diferentes, que a desigualdade é a mesma. Próximo resultado é o seguinte, ó. Essa relação que foi definida aqui, que eu estava chamando de relação de ordem, na verdade ainda não era uma relação de ordem, né? Porque ainda não tinha sido provado isso, né? Mas aí esse teorema nos diz que essa relação que foi definida, ela realmente é uma relação de ordem, porque ela é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Então, ela de fato é uma relação de ordem. Tá certo? Beleza? E aí, essa relação aí é que a gente vai chamar de relação de ordem nos inteiros, né? Aí tem algumas propriedades, ó. Se você tiver uma desigualdade entre dois números inteiros, essa desigualdade vai continuar sendo a mesma se você somar um mesmo número inteiro dos dois lados. Beleza? O próximo item está dizendo o quê? Que se eu tiver uma desigualdade entre dois números inteiros, se eu multiplicar os dois lados por um cara que é maior ou igual a zero, a desigualdade também se mantém. Tranquilo? E terceiro item, ela é uma espécie de tricotomia. Tem livro que vai chamar isso de lei de tricotomia também, que é o quê? Para qualquer número inteiro alfa, sempre será verdade uma e apenas uma dessas três coisas aqui, que é o quê? Ou esse número inteiro é zero, ou ele é negativo, ou ele é positivo. Tá certo? E o que significa essa desigualdade estrita? Quando é que o número inteiro vai ser estritamente menor do que outro? Quando ocorrer isso daqui, ó. Um certo alfa vai ser menor ou igual a beta se e somente se alfa é menor ou igual a beta e o quê? E os dois são diferentes. Beleza? Esta é a ideia. E aí a gente vai ter mais coisas, aí vem agora a tricotomia, né? Definida, enunciada aí de forma mais clássica, né? Esqueçam esse gama aqui, certo? Não existe ele não. Dados dois números inteiros, alfa e beta, uma dessas coisas vai acontecer.
ou os dois números são iguais, ou um deles é estritamente menor do que o outro, ou maior, né? Também. Beleza? Uma dessas três coisas ocorre. E aí tem mais coisas ainda, ó. Se eu pegar dois números inteiros, se eu tiver uma desigualdade entre dois números inteiros, se eu multiplicar os dois lados por um número negativo, olha o que aconteceu com a desigualdade, ó. A desigualdade inverteu. Note que o alfa e o beta continuam nas mesmas posições, né? O sinal da desigualdade é que inverteu, né? Por quê? Porque eu multipliquei os dois lados por um número negativo. Tá certo? Entendi. E aí tem a demonstração aqui, e aí tem a definição, né? O que significa um número inteiro ser positivo? Então, ele é positivo quando ocorre isso, né? Quando ocorre isso, a gente diz que ele é positivo. Quando ocorre isso, a gente diz que ele é negativo. Quando ocorre isso daqui, a gente diz que ele é não negativo. E quando ocorre isso daqui, a gente diz que ele é não positivo. Tá certo? E aí vamos seguindo, ó. Definido aí o que é um número negativo, positivo e etc., a gente define essas coisinhas aqui, ó. O que é o conjunto Z menos asterisco? Z menos asterisco é o quê? É o conjunto de todos os números inteiros negativos. Certo? Ou seja, são todos aqueles que são menores ou iguais a zero e que é diferente de zero. Esse asterisco é para indicar que o zero está fora, né? Então, aqui é o conjunto dos inteiros negativos. Esse daqui é o conjunto dos números inteiros positivos. Tá certo? Esse conjunto aqui é o conjunto dos números inteiros que são não positivos, ou seja, os que são menores ou iguais a zero. E esse conjunto é o conjunto dos números inteiros não negativos, que é o conjunto dos caras que são maiores ou iguais a zero. Tá certo? Essa é uma anotação aí. Beleza? Nessa observação que tem aqui também, ó, dentre o comentário que está aí, diz o seguinte, ó, se você pegar um número positivo, um número inteiro positivo, ele sempre pode ser representado dessa forma aqui, ó, com um zero na segunda coordenada. E se ele for não negativo, ele sempre poderá ser representado desse modo aqui, com o número zero na primeira coordenada. Tá certo? É isso aí. E aí, teorema, ó, esse teorema ele está dizendo o quê? A gente ainda não falou de funções, mas a gente vai falar, né, sobre funções depois, na sexta-feira, que é o seguinte, ó. Essa função ela está pegando um número natural e levando em um número inteiro. Como? Eu pego o número natural m e com o número m eu defino o número inteiro m0, a classe de equivalência do par m0. Certo? Aí essa propriedade, essa função, ela tem a propriedade de que ela preserva a soma, a multiplicação e preserva também desigualdade, certo? Essa função ela é uma questão técnica, certo? Essa função está nos dizendo que eu posso... É esse teorema que a gente usa para dizer que os números inteiros podem ser... Aliás, o conjunto dos números naturais podem ser identificados com um subconjunto dos números inteiros, certo? De modo que esse subconjunto lá nos números inteiros é o que a gente vai olhar como se fosse o conjunto dos números naturais contido nos números inteiros. Certo? Porque se vocês repararem bem nas definições que foram dadas, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros são coisas completamente diferentes. O conjunto dos números naturais não é um subconjunto dos números inteiros, no sentido estrito de relação de inclusão, tá certo?
Porque, por um lado, a gente tem, né, o conjunto dos números naturais, e do outro lado, no conjunto dos números inteiros, o que que eles são? Eles são... O conjunto dos números inteiros é o conjunto formado por classes de equivalência de pares ordenados de n cartesiano n. Tá certo? Os objetos em si são diferentes. Um número inteiro não é igual a uma classe de equivalência de um par ordenado em n cartesiano n de acordo com uma relação de equivalência. Não é. Então, não existe essa de que os números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Isso não é verdade. Certo? Os números naturais os números naturais não é um subconjunto dos números inteiros. Nesse tipo de construção aqui, pelo menos. Certo? Mas aí o que é que você faz? Por que que a gente continua pensando nos naturais como se fossem fosse um subconjunto dos números inteiros? Por causa desse teorema aqui. Certo? Essa função ela vai associar números inteiros, números naturais, a números inteiros. De forma que essa função ela é injetiva. Mas aí eu não vou detalhar muito o que é injetividade, não. Mas, de qualquer forma, a ideia vai ser a seguinte. Se eu pegar a imagem dessa função, que vai estar lá no conjunto Z, certo? Como ela é injetiva, vai existir uma bijeção entre o conjunto dos números naturais e a imagem dessa função. Então, eu posso identificar o conjunto de naturais com essa imagem, certo? Pensar como se fossem a mesma coisa, tá certo? E aí, nesse sentido, você pode pensar no conjunto dos naturais como se fosse um subconjunto dos números inteiros, tá certo? Meio viajado, né? Mas a ideia é essa. Professor, Diga. então as operações com números inteiros sempre vão ser pares ordenados com a relação de equivalência de pares ordenados? Tipo, usar porque... sempre pares? Exatamente. É sempre assim, né? No sentido de que na construção formal que a gente está fazendo, a multiplicação e a soma é assim mesmo. Certo? Porque um número inteiro ele é o quê? É a classe de equivalência de um par ordenado. Então, se eu somar dois números inteiros, como o resultado tem que ser um número inteiro, então a soma de duas classes de equivalência de pares ordenados tem que ser uma classe de equivalência de um par ordenado. Beleza? Tanto na adição como na multiplicação. Entendeu? Entendi. Professor. Mas é claro que você pode estar se perguntando assim, vixe Maria, então quer dizer que agora toda vez que eu estiver somando números inteiros eu vou ter que escrever desse jeito? Não. Certo? Você vai fazer suas contas do mesmo jeito que você faz desde criança. Tá certo? Tá certo. Aqui é apenas uma construção formal. A gente só está mostrando que é possível construir um conjunto em que nele existem as operações de soma e multiplicação e tem também uma relação de ordem, de modo que essas três coisas têm exatamente aquelas mesmas propriedades que vocês conhecem a respeito dos números naturais, dos números inteiros, desde criança. Certo? Certo. Beleza? E o objetivo aqui é apenas vocês terem contato com essa construção, né? Para não parecer que os números inteiros vêm assim meio que do nada, né? Tipo como se fosse provando o que a gente já conhece. É mostrando que de fato aquilo que você conhece existe, porque você pode construir aquele conjunto. Os números inteiros, eles existem porque eu posso fazer a construção desses números. Compreendeu? Uhum. E é construir de modo que você tem uma soma, você tem uma multiplicação, você tem uma relação de ordem com as propriedades que a gente já conhece. Beleza? Professor, Diga. o senhor, acho que foi na primeira aula na introdução dos números naturais, o senhor citou o nome de uma pessoa, que o senhor disse que foi essa pessoa quem
organizou esse pensamento todo que a gente tá vendo. Mas, tipo, ela fez isso do zero ou ela utilizou... Pronto. Essa pessoa que você citou, ela inventou a multiplicação ou a gente já fazia antes e esse cara só formalizou? Só formalizou. A ideia é apenas formalizar. Entendi. Como é que é o nome dele mesmo, hein? Ixi, agora me fugiu da cabeça. Que o primeiro axioma que a gente viu tinha o nome dele. Agora eu também esqueci, mas eu vou procurar aqui. O Cantor. Mas não foi o Cantor que fez isso, não. Essa construção não foi ele, não. E o que foi que o Cantor fez, no caso? Cantor é os naturais, né? Sim, entendi. Ele disse... Quer dizer, eu minto, eu não tenho certeza se o Cantor também fez uma construção dos inteiros e dos racionais, não. Eu não tenho certeza. Na verdade, se eu for bem rigoroso, eu falei Cantor, não. Peano, né? Na verdade. Axioma de Peano. Eu falei Cantor. Esse cara mesmo, Peano. Não, pode ter sido ele, sim. Pode ter sido ele, sim, certo? Beleza? Então vamos seguir aqui, porque a gente está com pouco tempo. Então veja que assim, ó, depois de feito todas essas coisinhas anteriores aí, a gente agora realmente pode indicar o conjunto dos números inteiros desse modo aqui, ó. Tá certo? Porque agora a gente tem uma definição formal do que é o número inteiro positivo 1, o número inteiro positivo 2 e assim por diante. Eu tenho uma definição formal do que é o número zero no conjunto dos inteiros, eu tenho uma definição formal para o que é o menos 1, o menos 2 e assim por diante. Tá beleza? Se a gente pegar um livro normal, né, assim, um livro usual para ensino médio, ele diz o quê? Quem é o conjunto dos números inteiros? O que é o conjunto dos números inteiros? É esse conjunto aqui, ó. E pronto. Os positivos e os negativos. Exatamente. Certo? E a gente pensa nos naturais como subconjunto dos inteiros, porque os naturais seriam esses carinhas aqui, ó. Esses seriam os naturais. E aí, para os naturais, você inclui os negativos para obter os inteiros. Mas essa construção, ela está nos dizendo como é que eu faço para obter cada coisa dessa do ponto de vista formal. Compreende? Não é uma coisa chutada, né? Ó, tome, Z é igual a isso aí. Beleza? E como é que faz a soma de dois números inteiros? Aí a gente vai para a intuição, né? Do que a gente já sabe, né? A respeito de soma de números inteiros, né? Não é? Aqui não, aqui a gente fez uma construção formal, né? Quer dizer, fez a construção não, né? Eu tô apresentando a construção, né? E aqui, ó, o próximo teorema, ele faz o jogo de sinal. Você pode chamar isso aqui de jogo de sinal, que é o quê, ó? Produto de dois números inteiros positivos é um inteiro positivo. O produto de dois inteiros negativos também é positivo. E o produto de dois números inteiros que têm sinais diferentes é negativo. Então aqui é onde você pensa, né? Positivo com positivo dá positivo, negativo com negativo dá positivo, negativo com positivo dá negativo, e você não precisa acrescentar uma outra linha aí, mas se quisesse acrescentaria a quarta linha, né? Que é positivo com negativo também dá negativo. Tá certo? Beleza? Beleza. Então aqui, ó, tendo a construção, a gente tem uma explicação, uma justificativa formal do porquê que negativo vezes negativo dá positivo. E é a maior confusão quando você tenta explicar isso para a galerinha que ainda está no oitavo ano, por exemplo, né? Oitavo? Não, sexto ano, né? Que eu acho que a galera vê isso pela primeira vez. Que é a antiga quinta série.
Enfim, porque você chegar para uma criança e dizer por que negativo vezes negativo dá positivo? Bicho, ai, é embolada. Vamos lá, ó. Tem mais coisinhas aqui que é o seguinte, ó. Vou pular esse resultado aqui e eu tenho um princípio de boa ordem também no conjunto dos números inteiros. Como que é a definição de... Como que é o princípio de boa ordem no conjunto dos inteiros? Lembra que nos naturais a gente tinha esse princípio também que dizia o quê? Todo subconjunto não vazio de números naturais tem um menor elemento, né? Lembram disso? Aqui tem algo parecido, ó. Qualquer subconjunto não vazio, só que limitado inferiormente, possui elemento mínimo, ou seja, possui um menor elemento. Ser limitado inferiormente significa dizer que esse subconjunto ser limitado inferiormente significa dizer que existe um número inteiro que é menor do que qualquer um que está no subconjunto. Tá certo? Por exemplo, se eu pegar o conjunto x como sendo, sei lá, 2, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Esse conjunto ele é limitado inferiormente? Sim. Por quê? Porque o número 0, por exemplo, ele é menor ou igual a qualquer elemento que pertence a x. Então, ele é um limitante inferior para o conjunto x, certo? Ou também uma cota inferior para esse conjunto. E aí você diz que esse conjunto ele é limitado inferiormente. Todo conjunto não vazio em Z, que é limitado inferiormente, ele possui um menor elemento, tá certo? Esse é o princípio da boa ordenação no conjunto dos números inteiros. No conjunto dos racionais, isso já não é verdade. E aí, seguindo aqui, ó, esse resultado aqui, ele está nos dizendo a seguinte coisa, que entre o número 0 e o número 1, jamais existirá um número inteiro estritamente entre os dois. É uma forma de a gente interpretar esse resultado. Porque ele está dizendo o seguinte, ó, se for verdade que ele é maior do que 0 e menor ou igual a 0, então necessariamente ele é igual a 1. Menor ou igual a 1, né? Então ele vai ter que ser 1. Ou seja, na verdade você pode interpretar isso como, se aqui fosse estrito, não existiria x, certo? Não existe nenhum número inteiro que esteja entre 0 e 1 estritamente. Beleza? E esse outro corolário, a interpretação dele é a seguinte: entre dois números inteiros consecutivos, não existe um número inteiro... O senhor não está mostrando a tela. Eita, é mesmo. Então, voltando aí, ó. Esse primeiro corolário, só repetindo, né? Esse primeiro corolário diz que entre o número 0 e o número 1, não existe um número inteiro no meio aí. Estritamente, certo? E o segundo corolário nos diz que entre dois números inteiros consecutivos, também não vai existir um número inteiro entre os dois. Estritamente falando. Tipo, Tá certo? 10 e 11, professor, mais ou menos? Por exemplo, entre o 10 e o 11, não vai ter nenhum número inteiro maior do que 10 e menor do que 11. Não tem. Número inteiro. Número racional, aí vai ter uma cacetada, mas inteiro não. Beleza? Beleza. Então, prosseguindo aqui, ele define o que é o módulo de um número racional, um número inteiro, certo? É aquela definição clássica, né? O módulo de um número x é igual ao x se o x for maior ou igual a zero e é menos x se ele for menor do que zero, tá certo? E aí tem umas propriedades, né? Que é o módulo de um número inteiro sempre é maior ou igual a zero e ele só é zero se o número inteiro for zero.
Tá certo? E aí mais propriedades, que é o quê? Essa propriedade é importante também. O módulo do produto de dois números inteiros é igual ao produto dos módulos desses dois números inteiros. Beleza? Vamos ver se tem mais coisa aqui. Ah, essa equaçãozinha aqui, ó. Essa proposição está nos dizendo que se o módulo de um número inteiro é igual a um número natural diferente de zero, isso quer dizer que o número inteiro que está aqui dentro do módulo, ou ele é igual a n, ou ele é igual a menos n. Tipo, se o módulo de x é igual a 5, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que x é igual a 5 ou x é igual a menos 5, tá certo? Beleza? Aqui a gente tem a definição do que é um número ser inversível, né? A gente diz que um número x pertencente a z é inversível se existe um outro número inteiro em cujo produto o resultado vai ser 1. Beleza? E aí essa proposição está dizendo que no conjunto dos números inteiros, os dois únicos números inteiros que são inversíveis são o número 1 e o número menos 1. Tá certo? No conjunto dos racionais vai ter mais. Qualquer número diferente de zero é inversível, mas nos inteiros só o 1 e o menos 1. Beleza? Agora vamos falar um pouco sobre os racionais. E aí eu vou tentar ser um pouco mais rápido. Então, ó, na construção dos números racionais, a gente vai considerar o quê? A gente vai considerar aí o z cartesiano z, que não está escrito aqui, mas é o que vai ser considerado. Beleza? E aí, se eu pegar dois pares ordenados em z cartesiano z asterisco, na verdade, né? Porque, enfim, eu vou dizer que esses dois pares ordenados estão relacionados se essa igualdade aqui é verdadeira. Certo? Aí o que é essa, como que é que funciona essa relação? Por exemplo, 2, 1 está relacionado a 4, 2 se acontecer o quê? Primeiro com segundo, né? O primeiro vezes o segundo é igual ao segundo vezes o primeiro. No caso aqui, ó, 2 vezes 2 vai dar 4. 1 vezes 4 também dá 4. Como esses dois produtos deram iguais a 4, né? Então eu digo que esses dois pares ordenados, eles são iguais. Se eles são iguais, quando a gente considera a classe de equivalência desses caras, claro, se essa relação for uma relação de equivalência, certo? As classes de equivalência serão iguais também, né? Mas vamos lá, ó. Porque aqui a gente definiu apenas uma relação. E aí, nesse teorema aqui embaixo, o que ele prova é que essa relação definida acima, ela é uma relação de equivalência. Beleza? Né? Aí, dado uma relação de equivalência, você vai pegar as classes de equivalência desses pares ordenados, e essa classe de equivalência vai ser denotada desse jeito aqui, ó, no formato daquilo que vocês chamam de fração. Tá certo? Então, ó, isso daqui é o que a gente vai chamar de um número racional. O que é um número racional? Ele é uma classe de equivalência de pares ordenados de z cartesiano z asterisco, segundo esta relação de equivalência aqui. Beleza? Tranquilo? Eu achei essa definição mais complexa que as outras. Mas ela é um pouquinho assim.
Mas a ideia é a mesma. A ideia é a mesma. O que muda é a relação de equivalência, é diferente, certo? Mas a noção de classe de equivalência é a mesma, né? O que é a classe de equivalência? É o conjunto de todos os caras que estão relacionados a um mesmo elemento. Tranquilo? Só que ao invés de eu estar usando essa notação aqui, ó, ao invés de eu escrever botando uma barra em cima, no caso dos racionais, né, eu vou escrever assim, ó, para indicar a classe de equivalência. Tá certo? Tá certo. E aí esse próximo teorema aqui, o que é que ele nos diz? Ó? Quando é que duas frações, né? Quando é que dois números racionais são iguais? Quando, ó, quando isso daqui é verdade. Por quê? Porque quando isso daqui é verdade, esse cara e esse vão estar relacionados. É o que está aqui, ó. Se esse produto, se essa igualdade é verdadeira, então os dois pares ordenados estão relacionados. Se os dois pares estão relacionados, as classes de equivalência desses caras são iguais. Beleza? Essa é a ideia. Então, ó, quando a gente diz, por exemplo, que o número inteiro 2, 3 é igual ao número inteiro 4, 6, eu posso afirmar isso por quê? Porque 2 vezes 6 é 12 e 3 vezes 4 também é 12. Exatamente, certo? Essa é a ideia. Tranquilo? Tranquilo. Por isso que a gente fala, essas frações, elas são equivalentes. E essa igualdade aqui, inclusive, é uma igualdade no sentido de equivalência, tá certo? Porque essa fração aqui e essa, elas são frações diferentes. Uma fração é 2 terços e a outra é 4 sextos. Não é? São expressões diferentes, mas que são equivalentes, tá certo? Então essa igualdade aqui é uma igualdade no sentido de equivalência. Beleza? Não é igualdade puramente assim, estritamente falando, né? Porque isso que está escrito aqui é diferente do que está escrito aqui. Compreende? Sim ou não? Tranquilo. Então, o que vai ser o conjunto dos números racionais? Vai ser o conjunto formado por todas as classes de equivalência. Certo? Ou seja, ele vai ser o conjunto quociente de z cartesiano z asterisco pela relação de equivalência que a gente definiu anteriormente. Compreendido? E aí, nesse conjunto dos números racionais, a gente define o que é a soma de dois números racionais e define também o que é a multiplicação de dois números racionais. Tá certo? Como que a gente faz a soma de dois números racionais? Vamos fazer aqui, por exemplo, esses dois. De acordo com a definição, é só eu fazer o seguinte, multiplicar denominador por denominador, que é o número que a gente vai... Né, o denominador é esse número que aparece embaixo. Então, isso aqui vai nos dar 3 vezes 6 vai dar 18. E aqui em cima vai aparecer o quê? Se aqui é soma, então eu vou ter uma soma aqui, certo? Soma de quem? De 2 vezes 6, que é 12. Certo? Tranquilo? Com o quê? 3 vezes 4, que também é 12. Isso vai nos dar o quê? 24 18avos, né? Que é equivalente a quem? Isso é equivalente a 12 nonos, concorda? Sim. Usando aquela ideia de simplificar, né? Que a gente ainda não definiu o que é isso, mas vamos lá, né? E que aqui ainda pode escrever como sendo
4/3, né? Tá certo? Isso. Beleza? No caso, isso é a soma de números racionais, né? Racionais, exatamente. É a soma de números racionais. É claro O que senhor existe. pode repetir Diga. como o senhor chegou no... Ah, não, já entendi já. É claro que tem aquele outro jeito que talvez seja como vocês aprenderam, né? De você fazer o quê? Tirar o MMC, né? Do 3 e 6, que nesse caso é o 6, né? Não é isso? Sim, professor. Aí você faz aquela conta de divide e depois multiplica, né? Isso. É. Aí 6 dividido por 3 vai dar 2, 2 vezes 2 vai dar 4, né? 6 dividido por 6 vai dar 1, vezes 4, 4 também, né? Aí vai dar 4 sextos, que é a mesma coisa de 8 sextos, que é a mesma coisa de 4 terços, né? Eu acho mais prático a primeira forma. Exatamente, e é claro que ela é a mais prática, beleza? Essa outra forma que fazem aqui é uma forma para você obter, em geral, o resultado da soma já na forma simplificada. Não foi o caso aqui, né? Não foi o caso aqui, porque isso aqui ainda não estava simplificado, né? Vamos dizer assim. Beleza? Mas se você faz, por exemplo, 1/3 somado com 1/2. Isso seria o quê? Pela definição seria 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6. Aí aqui vai dar 2 mais, e aqui vai dar 3, né? 5 sextos, tá certo? Sim ou não? Eu vou botar diferente, ó. Eu vou botar aqui 2 quartos. 2 quartos. Aí isso seria 12, 4 mais 6 daria 10 dozeavos, né? Que é a mesma coisa que 5 sextos. Né? Sim ou não? Sim. Mas aí tem outro procedimento, né? Você tirar o mínimo múltiplo comum, que nesse caso, o pior é que nesse caso também dá 12, né? Então vai dar na mesma, certo? Vai acabar dando isso daqui, que pode ser reduzido a isso, né? Bom, enfim. O fato é que somar dois números racionais, você faz desse jeito aqui. Multiplicar, você faz assim. Na multiplicação, você multiplica os numeradores e os denominadores, tá certo? Aí, essa adição e essa multiplicação, elas também não dependem dos representantes das classes, tá certo? O resultado da soma e da multiplicação não se altera. O que mais? Esse teorema está nos dizendo o seguinte: essas operações, elas têm as mesmas propriedades algébricas dos inteiros, que é o quê? Elas são comutativas, elas são associativas, beleza? As duas têm elemento neutro e a multiplicação é distributiva em relação à soma, beleza? As mesmas propriedades. Só que esse teorema está nos dizendo mais uma coisa, que é: para todo número racional diferente de zero, existe um outro número racional que, quando eu multiplico, o resultado é 1. Esse 1 sobre 1 é o nosso número racional, que a gente pode chamar de número 1, tá certo? E esse número racional, que quando multiplicado por outro, o resultado dá 1, esse vai ser o inverso multiplicativo, beleza? Ou seja, no conjunto dos números inteiros, dos números racionais, qualquer número racional diferente de zero tem um inverso multiplicativo. Por exemplo, qual é o número racional que, quando eu multiplico por 2 terços, o resultado vai dar 1? Quem me diz aí? 3 sobre 2?
Exatamente, certo? Exatamente. Beleza? O inverso de um número racional qualquer diferente de zero, né? Nada mais é do que o número racional em que você inverte a ordem entre o numerador e o denominador, tá certo? Beleza? Beleza. Pronto. Voltando aqui. Então, esse teorema está nos dizendo isso. Tranquilo? E aí vale outras coisas, ó. Lei do cancelamento, na adição e na multiplicação também são verdadeiras, certo? Lembrando que no caso da multiplicação só é verdade quando o cara que multiplica os dois lados é diferente de zero, certo? No caso da adição, não importa. Beleza? Outra Ok. coisa, o inverso aditivo e o inverso multiplicativo de números racionais vão ser denotados assim. O inverso aditivo é o menos R, o inverso multiplicativo é o R-1, que a gente até já escreveu aqui, né? Se esse daqui é um número racional, o inverso multiplicativo dele a gente denota assim. E ele é a mesma coisa que isso daqui. Tranquilo? Aqui está definida o que é a subtração de dois números racionais. Aqui também tem uma espécie de jogo de sinal, certo? Ó, menos R vezes menos S é igual a R vezes S. Que mais? Aqui também vale a distributividade da multiplicação em relação à subtração. Que mais? Nos números racionais, você colocar o sinal de menos em cima, ou colocar embaixo, ou colocar do lado da fração, é a mesma coisa. Certo? No seguinte sentido, ó, menos 2 dividido por 3, a fração, né? O número racional menos 2 terços é igual ao número racional 2 sobre menos 3. É a mesma coisa, certo? Isso é a mesma coisa que o menos 2 terços e a mesma coisa ainda que menos 2 sobre menos 3. É tudo a mesma coisa. Beleza? Nos racionais. E a relação de ordem, como que é definida? Você vai dizer que o número racional é menor ou igual a outro se isso daqui ocorre. Tá certo? Só que para isso daqui a gente precisa ter o seguinte, que o denominador do número racional seja positivo. Só que esse teorema de cima, essa proposição em cima, está nos dizendo a seguinte coisa. Eu sempre posso considerar um número racional como sendo, né, um cara escrito da forma um número inteiro sobre outro, onde o número inteiro embaixo ele é positivo. Tá certo? Beleza? Beleza. Então, dados dois números racionais aí, né, em que os denominadores são positivos, você vai dizer que um é menor ou igual ao outro se essa coisa aqui é verdadeira. Exemplo. Quem é maior, 2 terços ou 4 quintos? Aí você testa, né? Esse cara vezes esse é menor ou igual a esse vezes esse? Aqui vai dar o quê? 10. E aqui vai dar 12. Certo? Então, como esse produto é menor ou igual a esse, então esse cara é menor ou igual a esse. Tá certo? Entendido. Beleza? Outra coisa, e se eu estivesse querendo comparar esses dois números aqui agora, ó? Menos 3 aqui embaixo, menos 4 aqui em cima. Qual dessas duas frações é maior? Mas os denominadores não precisam ser necessariamente positivos? Exatamente. Aí você pensa, poxa, mas aqui, né, o denominador não é positivo. Aí eu faço o quê? Eu sei que essa fração é a mesma coisa que essa. Então agora eu tenho os dois denominadores positivos. Aí eu faço. Esses dois caras vai dar menos 10. Esses dois caras vai dar menos 12.
Qual desses dois aqui é maior? O menos 10. O menos 10. Então, a desigualdade é essa aqui. Beleza? Então, essa é a forma como a gente definiu essa relação, e essa é uma relação de ordem. Tá certo? E aí vai ter as propriedades, né? De se você somar um mesmo número racional dos dois lados, a desigualdade se mantém. Se você multiplicar os dois lados de uma desigualdade por um número racional que é maior ou igual a zero, a desigualdade se mantém. E se você multiplicar os dois lados por um cara que é menor ou igual a zero, a desigualdade inverte. Tá certo? Beleza? Beleza. E aí vai ter mais coisas, ó. A tricotomia também vale para os racionais. E aí tem esse teorema aqui que está dizendo que essa função, uma função I de Z sobre Q, definida desse modo, ela é injetiva e tem essas propriedades. Para que serve essa função? Para a gente identificar o conjunto dos números inteiros dentro do conjunto dos números racionais. Lembra do que eu falei sobre os números naturais? Os números naturais não é um subconjunto dos inteiros, mas que a gente pode identificar os naturais com um subconjunto dos inteiros e pensar nesse subconjunto como sendo o próprio conjunto dos naturais? E aí sim a gente poderia dizer, os números naturais é um subconjunto dos inteiros nesse sentido aqui. Lembram? A gente viu nessa aula ainda. Depois vocês assistem a aula de novo e vê, certo? Então, a mesma coisa vale dos inteiros para os racionais. Os números inteiros, os números inteiros, ele não é um subconjunto dos racionais. Beleza? Porque são objetos diferentes. Tá certo? Os números inteiros, eles Eles são tem na pares. definição que ele é cartesiano de N cartesiano N. N. Isso. Aí é de Z em Z. Então veja, ó, um número racional, ele é uma classe de equivalência de um par ordenado em Z cartesiano Z. E os elementos de Z cartesiano Z já são classes de equivalência de pares ordenados de elementos de N cartesiano N. Certo? Então são coisas completamente diferentes. Só que como é que eu penso em um número inteiro como sendo um número racional? Escrevendo ele da forma o número inteiro dividido por 1. Quando a gente aprende na escola que isso daqui é a mesma coisa que o 2, é essa identificação que a gente está fazendo. Certo? Eu estou interpretando esse número racional como sendo este número inteiro. Mas, tecnicamente falando, formalmente falando, essas duas coisas são diferentes. Tá certo? Compreendido? Compreendido. Pronto, é nesse sentido aí que a gente pensa no conjunto dos inteiros como se fosse subconjunto dos racionais. Beleza? E aí vai ter outras coisas, né? Tem a divisão de números racionais aqui. O que é dividir um número racional por outro? Conforme a definição aqui. É você pegar um número racional e multiplicar pelo inverso do outro. Então, sabe aquela coisinha que eu odeio quando alguém fala de um macete? Dá vontade de matar o cara que abre a boca e diz isso. É brincadeira, viu? Brincadeira. Que é o seguinte, ó. Como é que eu faço para dividir 2/3? Como é que eu faço 2/3 dividido por 5/4? Como é que eu faço essa divisão? Por definição é o quê? Isso vai ser o 2/3 multiplicado pelo inverso do 5/4, que é o 4/5. E aí, pela definição de multiplicação, isso vai dar o quê? 8 em cima, 15 aqui embaixo. Compreendeu? Isso é definição.
Isso, pelo amor de Deus, isso não é macete, é definição, tá certo? Caramba! Beleza? Meus professores sempre falaram que era macete. Ai, é triste isso, mas é verdade que muita gente vai dizer assim, né? Mas assim, também não é uma coisa que, retirando de novo o que eu falei, né? Isso não é razão para querer matar o cara, certo? É porque quando vocês estão estudando isso, vocês também ainda não estão com aquela maturidade para entender bem o que significa isso ser uma definição, sabe? Então, apesar dele estar dizendo uma coisa que não é verdadeira, vamos dizer assim, é a forma mais didática de dizer isso, tá entendendo? Porque não adianta ele dar explicação técnica e você não entender bolhufas. Aí de que adianta? A didática, ensinar de forma didática, por incrível que pareça, nem sempre é ensinar do jeito formalmente correto, tá entendendo? Você não vai chegar para os meninos, você não vai chegar para os meninos lá no 6º ano, 7º ano, não importa, no ensino médio, explicar todas essas coisas aqui para você dizer, ó, o número inteiro é isso. Fácil. Você não vai fazer uma barbaridade dessa, tá certo? Eu tô fazendo esse tipo de coisa com vocês porque vocês agora vão ser professores de matemática. Vocês não estão mais no ensino médio, viu? Tá certo? E a disciplina de matemática básica é um curso de introdução à matemática também. Beleza? Ela não é apenas de revisão de assuntos do ensino médio. Lembra que eu já falei isso, né? Então aqui, ó, o bicho pega agora, certo? Mas, assim, para tranquilizar vocês, eu vou falar uma coisa que eu até já falei na turma da tarde, né? Essas coisas que eu estou ensinando aqui, explicando a respeito de números, da construção dos conjuntos numéricos, são coisas que eu não vou cobrar em prova. Então, não precisa vocês ficarem paranoicos, preocupados. Meu Deus, eu não estou entendendo nada do que o professor deu nessa aula, na aula passada. Ah, eu vou me ferrar na prova. Não precisa se preocupar com esses assuntos aqui, tá certo? Porque esses eu não vou botar na prova, não. Mas isso daqui é só para que vocês vejam esses assuntos pelo menos uma vez e vocês vejam que essas coisas não vêm assim do nada, tá certo? Isso não está escrito na Bíblia, não está escrito no Alcorão, não está escrito, sei lá, em qualquer outro livro sagrado, tá entendendo? O que é que eu quero dizer? Não tá, beleza? Ficaram aliviados, né? Esses tópicos aqui, eles não vão estar em prova, beleza? Exatamente, certo? Ok? Compreendido, né? Eu já passei até do meu tempo de aula aqui, 7 minutos do tempo de aula, misericórdia. Bom, enfim, faltou eu comentar algumas outras coisinhas aqui, mas é besteirinha que tá faltando, certo? Eu vou falar sobre isso aqui na aula de sexta-feira, quando eu também vou falar sobre os números reais, e aí eu vou tentar ser um pouco mais rápido. Hoje eu tentei, mas eu não consegui, porque eu não cheguei nem a terminar os números racionais. Mas sexta-feira, se tiver aula, né, de novo, aí eu falo sobre o restinho que está faltando aqui, falo sobre os números reais e já falo sobre funções, tá certo? Tá Beleza? certo, professor. E aí aí eu vou dizer que sexta-feira pode ser que não tenha aula, porque como eu vou tomar minha vacina, a primeira dose na quarta-feira, aí pode ser que eu tenha aquelas reações de ter febre, dor de cabeça, que às vezes tem, né? Algumas pessoas têm. E aí, se eu tiver muito ferrado para dar aula sexta-feira, eu aviso. Tá certo?
Tá Mas certo. eu garanto que deixar de tomar minha vacina eu também não vou deixar. Nem que eu fique uma semana com febre, dor de cabeça, mas eu tomo, né? Verdade. É melhor ter febre e dor de cabeça do que ficar correr o risco de ficar numa UTI de um hospital Toma da com Pfizer, dificuldade, professor. Da com Pfizer não dá dificuldade de reação, respirar. não. Eu não sei, acho que todas devem dar. Talvez algumas Não, deem mais do eu que já outras tomei a da Pfizer, não deu, não. da Pfizer, né? Mas eu conheço gente que É. teve. Minha mãe teve. Ah, Aliás, não, tá. minha mãe tomou Coronavac. Mas ela falou de um pessoal que ela conhece lá na Bahia que tomou da Pfizer e teve dor de cabeça, um pouco de febre, mas só coisa besteira, sabe? Uhum. Tenha fé. Enfim, O importante é tomar, realmente. tá certo. Então, sexta-feira a gente conclui, beleza? Eu vou terminar por aqui. Tenham todos uma boa noite. Até sexta. Ali, sexta o quê? Eu tô falando sexta-feira, mas hoje é Até segunda. quarta. Até quarta-feira, bicho. Boa É noite, isso aí. professor. Uma aula. Até Valeu, Boa professor. quarta-feira. noite. Tchau Boa pra noite, vocês aí, professor. tá? Valeu, Boa professor. aula. Até a próxima aula. Tchau.